Eu já estou há 4 anos presa e nunca recebi nenhuma notícia da minha família. A minha juventude não foi fácil, sabe? Mas, não pela minha família, assim, mas eu tinha muita coisa na minha cabeça pelo abandono de pai. E quando eu via meus primos, minhas primas com o pai delas, eu ficava com um pouco de inveja, sabe? E a minha mãe era professora no interior, a gente era da roça e tudo. Aí eu fui para a cidade estudar. E eu me formei, fiz magistério e eu engravidei. Minha primeira filha, eu engravidei com 16 anos e vivia com o pai dela. Eu tive 4 filhos com ele, né? E ele me espancava muito, era muito maus tratos. Eu fugi dele para Laranjal do Jari. Quando eu cheguei em Laranjal do Jari, eu conheci essa pessoa, né? Eu me relacionei com ele e ele era traficante. E foi daí. Então, eu larguei tudo, meu trabalho, que eu era professora também, no interior lá de Almeirim. Então, eu abandonei tudo e para viver essa vida. Em 2006, com a Lei 11.343, conhecida como a Lei de Drogas, o Brasil adotou um enfrentamento mais rígido ao tráfico, com penas mais duras. Essa mudança impactou diretamente a forma como os usuários e dependentes químicos são tratados, focando na repressão, em vez da prevenção e reintegração social. Como consequência, o encarceramento em massa aumentou, especialmente entre comunidades marginalizadas, ampliando desigualdades sociais. O maior interesse sobre a população carcerária feminina, ele surge quando essa população começa a crescer de uma forma vertiginosa. Isso acontece principalmente após a aprovação da Lei 11.300, após a entrada em vigor da Lei 11.343 de 2006. Até 2000, a gente tinha em torno de 6 mil mulheres encarceradas no Brasil. Hoje esse índice ultrapassa 40 mil mulheres encarceradas, não me falha a memória, cerca de 45. Então, a gente percebe um aumento muito grande após a aprovação dessa lei, principalmente porque hoje o principal tipo penal cometido por essas mulheres encarceradas, de fato, são os crimes relacionados à lei de drogas. Por quê? Com a promulgação dessa lei, muitas mulheres passaram a ser usadas para o transporte de drogas, seja para o sistema penitenciário, seja para outros locais, e foram literalmente usadas como objetos mesmo, sem que se enquadrem na condição de traficante. Só que justamente por essa falta de objetividade na lei para você definir quem deve se enquadrar em um parâmetro e quem deve se enquadrar em outro, isso fez com que muitas mulheres fossem levadas ao cárcere na condição de traficantes e estejam privadas de liberdade sem que de fato assumam essa posição de liderança. E para além disso, a gente sabe que muitas mulheres passaram a assumir esse papel de serem responsáveis pelo sustento do núcleo familiar após a prisão de seus respectivos cônjuges ou companheiros, o que fez com que elas tivessem contato com esse universo do tráfico justamente pela falta de oportunidades, pela falta de acesso a direitos básicos, e foram enquadradas ali naquela lei também em virtude dessa divisão mesmo dos papéis na sociedade, de serem colocadas numa posição de submissão em relação aos seus companheiros, e tudo isso fez com que aumentasse esse encarceramento feminino e colocasse o Brasil hoje como o 3º país que mais encarcera mulheres no mundo. O Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da China. E em 20 anos, a população carcerária feminina quadruplicou, chegando ao número mais alto em junho de 2022, com 45.490 mulheres atrás das grades. Em junho de 2024, houve uma queda de 36% e a população carcerária feminina reduziu para 28.770. Ainda assim,
32% das mulheres presas no país estão em prisão preventiva, aguardando sentença da justiça. No Amapá, esse percentual aumentou para 44%, ou seja, das 120 presas, 53 aguardam seu julgamento. Eu acredito que a experiência mais marcante é o abandono dessas mulheres, porque quando você faz uma visita na penitenciária masculina, você vê o quantitativo de homens, né, que tem lá e de mulheres que visitam, seja filho, marido, né, namorados. Eu sei que tem um quantitativo bem grande. Essa disparidade entre o masculino e o feminino da visita para elas é muito grande. Você pode contar o número de homens que aparecem aqui na frente para visitar, ou seja a sua esposa, ou seja a sua irmã, é muito pouco. Então eu acredito que isso faz muita falta, faz muita diferença para elas. Até porque quando elas recebem a visita, elas se sentem bem, elas se sentem acolhidas pela família. E no entanto, quando tem esse afastamento, a gente sente que elas até no comportamento delas piora. As mulheres, elas são, digamos assim, em relação à visita, são diferentemente dos homens. Os homens, eles recebem bastante visitas, nós já não. Aí a gente não entende, eu não entendo porque, tipo, no caso, eu recebo a visita dos meus filhos, mas eu sinto a falta da visita dos meus irmãos. Eles não vêm, eles não me ajudam em nada. Aí isso atinge a gente, né? Porque, tipo assim, a gente pensa que está esquecida pela família, né? Aí eu fico pensando, se eu não tivesse meus filhos, né? E assim como acontece comigo, acontece com muitas. Tem muitas internas que não têm filhos, mas que não vê um irmão vir. Não tem uma ajuda de irmão nenhum. Eu não recebo ajuda. E eu tenho 11 irmãos. Eu tenho 11 irmãos. Tudo grande. Tudo que trabalho. Mas ajuda para trazer minhas coisas, não. Ajuda para vir me ver aqui, não. Eu não tenho. Já, aí eu acho a diferença porque lá no IAPI masculino, a gente passa lá na frente, dia de sábado e domingo, tá cheio de visita. Muitas mulheres visitando seus esposos, irmãs visitando seus irmãos. Eu acho assim que nós somos esquecidas por essa parte, né? Da visita, porque aqui dá muita pouca visita mesmo. O meu esposo, ele está preso, eu visitava ele lá, mas ele está preso também. Inclusive os meus filhos, eles visitam eu aqui e ele lá. Então aqui a senhora só recebe visita dos seus filhos? Dos meus filhos, dos meus filhos. Só de irmão, visito. Do meu pai e da minha mãe, até que eu não faço questão, porque eles já estão idosos, mas assim, dos irmãos da gente, porque, tipo assim, para quem tem 10 irmãos, né? E não vi nenhum. Na nossa atuação, a gente percebe muito, né, que as mulheres elas se encontram, quando encarceradas, em estado de maior vulnerabilidade que os homens, né? Primeiro porque o que motivou essas mulheres, a maioria, estarem ali numa unidade prisional foi algum contexto familiar, uma fragilidade já anterior àquele encarceramento, né? Ou ela foi influenciada pelo marido, pelo companheiro, pelo irmão, ou porque ela realmente vivia um contexto, talvez, muitas vezes de violência doméstica, né? Então foi induzida a fazer aquilo. Então a gente vê essa vulnerabilidade anterior ao cárcere. E aí, quando ela adentra um ambiente prisional, muitas vezes, primeiro, esse encarceramento, ele ocorre na mesma circunstância fática do seu companheiro ou marido. E aí, nisso, aquela vulnerabilidade que se iniciou anterior ao cárcere, ela vai se firmando ainda mais, porque aquele homem também se encontra preso. Para além disso, quando esse encarceramento não acontece junto ao seu companheiro ou marido, aquele homem, né, que até o momento da sua prisão estava ali junto com ela, depois que ela é encarcerada, ele a abandona. E essa mulher não recebe mais
visita do seu marido, não recebe visita das suas crianças, porque muitas vezes essas visitas elas são mais restritas, né? Ela requer toda uma logística, né, familiar, ou também de burocratização mesmo, né, de conseguir o cartão visita, uma visita assistida. Então, acabam que essas demandas, né, levam a um afastamento mesmo, a uma dificuldade de fazer essas visitas à mulher, à mãe presa. Há um perfil entre as mulheres que estão presas no Brasil. São negras, pobres, com baixa escolaridade e responsáveis pelos cuidados dos filhos e de outros membros da família. Essas mulheres entraram no mundo do crime principalmente através da influência de seus companheiros e da promessa de uma vida melhor para sua família. Em 2023, a Defensoria Pública do Amapá firmou um convênio com o Departamento Penitenciário Nacional para a estruturação tecnológica das sedes do interior e do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá. Essa estruturação permite a aproximação de detentos com familiares que moram em outros municípios. E hoje a gente consegue, através de um contato inicial com mulheres presas, a gente consegue verificar quem são essas mulheres que têm essa necessidade de receber essas visitas por videoconferência. A gente registra, né, um dia que seja viável para tanto o familiar quanto a presa estar presente nessa videochamada. E essas visitas elas acontecem às terças e quartas, num turno, e elas demoram mais ou menos 15 minutos cada, e aí viabiliza realmente esse contato entre a mulher presa e a pessoa, né, que é familiar, que não consegue não consegue visitá-la no IAPEM. Eu não recebo visita, mas, tipo assim, eu não recebo porque eu sei as condições do meu pai, né? Porque eu não tenho mais mãe, tenho só o meu pai por mim. E eu tenho 2 filhos, eu tenho um que é autista e tenho um que vai fazer 14 anos agora. Então meu pai trabalha e ele tem que cuidar deles, entendeu? Então eu não me esforço assim, tá pedindo para ele vir. Eu sei tudo que ele passa, mas eu sei que mesmo de longe ele tosse, ele... Sabe assim, ele deseja tudo de bom para mim, ele tá do meu lado, mesmo de longe, ele tá do meu lado, mesmo não vindo me visitar, mas ele tá. Hamilton mora em Vitória do Jari, no extremo sul do Amapá. Para chegar até lá, é preciso percorrer 305 quilômetros de estrada, sendo que desse caminho, 260 quilômetros são de terra batida. É muito longe, uma longa distância, cansativo, como a gente tem que estar no ponto de trabalho todos os dias, tem puxar carrinho, arrumar banca, desarrumar, esse tipo de coisa. E a condições financeiras também, que não é fácil. Eu quero muito ir lá, abraçar, conversar, passar o dia com ela, mas devido a essa longa distância cansativa e o meu trabalho. Não é porque ela é filha de famílias que têm baixas rendas, que não nasceu no crime. Se tivesse nascido no crime, aí tinha aquela desculpa, porque o pai faz isso, o pai faz aquilo, os irmãos, graças a Deus que não. Eu não me sinto culpado dela estar lá. Eu não me sinto culpado. Se dependesse de mim, jamais. Só quero o melhor para ela. Voltei para estudar, fiz o meu papel de pai. Não concluiu, não tive culpa e não tenho culpa. Mas não é porque ela escolheu outro caminho que vai ser diferente. Que eu amo essa aqui, aquela lá, não. Porque não, é do mesmo jeitinho. Continua sendo minha filha sempre, vai ser. Dou a vida, se for preciso, por ela. Faço qualquer coisa por ela. O dia que a gente fala com a nossa família é o dia que a gente fica mais leve, fica mais, sabe, rir para tudo se torna leve, Então, essa videochamada é muito importante pra gente, muito importante mesmo. A gente é muito feliz. Um excelente projeto, abraço a causa, porque, poxa, assim como é difícil pra gente aqui, da saudade e tudo mais, saudade nela, quando ela se sente feliz quando vê a família, sente vontade de, poxa, era para mim estar ali, mas infelizmente não deu, mas agora vai ser diferente. As videochamadas um projeto, eu gosto muito, é muito bom porque
Chega um dia que a gente mata a saudade, consegue conversar, tá entendendo? Principalmente para ela que se encontra nesse estado lá, encarcerada, né? Me dá uma esperança, ainda mais assim, quando eu falo assim, com ele, né? Porque aí, quando eu começo a videochamada com ele, né? Primeiro ele começa me esculachando, né? Brigando comigo, né? Mas só que aí depois ele vai me dar um monte de conselho e ele fala assim, coisas pra mim que ele nunca falou, sabe? Assim, quando eu tô na videochamada com ele fala pra mim que ele me ama, que ele tá torcendo pra tudo dar certo, que ele, sabe, ele fala um monte de coisa, ele fica todo bobo, ele chora, chora, chora. Aí eu peço pra ele que não é pra ele chorar, mas ele esculacha, esculacha, chora, chora, chora. É aquela coisa, né? Aí eu vejo meus filhos. Ai, me dá assim, sabe assim, muita força, muita força, muita força quando eu vejo assim. Aí ele começa a falar essas coisas, mas é muito importante para mim, muito importante. Não só para mim, né? Para todas nós, né? Porque não é só eu que aqui não tem visita, tem outras, né? E é muito importante. Eu vejo todas as meninas que vão para videochamada, quando elas vêm muito felizes, elas vêm chorando, mas é choro de alegria, sabe? Assim, de ter visto a família, de ter conversado, de ter saber como é que eles estão, entendeu? É muito importante, é muito bom, dá muita força pra gente. O contato familiar, o suporte familiar que elas recebem, através da ligação também, fazem com que elas fiquem mais um pouco fortalecidas aqui dentro, né, para encarar os anos ou os meses que ainda faltam. Cada vídeo que a gente presenciava, né, que a gente acompanhava, a gente percebia o quanto que elas saíam alegres, né, o quanto que elas ficavam emocionadas. Às vezes a gente até pensou, será que isso não vai prejudicar mais ainda o estado emocional dela? Mas não. Só foi melhorando. E aí, diminuindo consequentemente essa questão dos sinais e sintomas de ansiedade, de depressão, né? Elas foram melhorando, até mesmo a convivência que elas têm com as outras internas dentro do seu alojamento.